A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens e obreiros, pastores. Um bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você não ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para ti, para mim, para nós. E o YouTube entenda para todas as pessoas. É a palavra de Deus, falada com carinho, com simplicidade, mas para a glória do nome do Senhor. Hoje, dia 20 de maio de 2026, vamos falar sobre a família. O que pensa Deus da família? Jeremias 11, 29, do verso 11, vamos ler alguns versículos. E ora, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer a vós ao lugar onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, Deus trino e glorioso, Deus onipotente. O Senhor é poderoso, cada um, Pai querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos a incumbência de falar a palavra de Deus para com a família. Deus está falando com a família. A família foi criação de Deus. Eu é que sei o pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Deus disse, eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o desejo de uma família? Paz, filhos criados, amável, família coerente, um ajudando o outro. Amados, vamos parar um pouquinho para meditar na família que Deus criou no Jardim do Éden. E que a desobediência não foi obrigado, não foi um sequestro, não foi uma violação, foi a desobediência da família que Deus criou no Jardim do Éden, que nos trouxe o pecado. E Deus, para restaurar esta família, Ele enviou o seu Filho. O pensamento que Deus tinha para com o seu Filho era de bem e não de mal. O fruto do trabalho do filho dele era grande, por isso ele trabalhou exaustivamente até a morte e morte de cruz, para receber o galardão que ele recebeu. O Filho de Deus foi provado para ser aprovado, sendo ele Deus, transformou-se em homem, carne, semelhança de nós, tornou-se filho, obediência ao Pai, foi obediência até a morte e a morte de cruz.
Filhos, obedecei os vossos pais. Pai, amai os vossos filhos. Filho, que pai tem uma boa casa, um bom carro, um bom salário, um investimento, que gostaria de entregar nas mãos de um filho que separa e divide com as drogas, com a prostituta, com a bebidice, e lançasse fora aquilo que o pai tanto lutou para fazer. Veja bem, o trabalho que o pai teve para criar com o céu e a terra, tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra, o homem, a mulher, animais, aves e tudo. Como ele entregaria isso a um filho desobediente? Como Deus entregaria, confiaria tudo que ele fez a um homem, um filho dele, nascido dele, criado por ele, que for desobediente à voz dele, que fosse o contrário à vontade de Deus? Deus tinha que ter um filho sincero. Assim foi Jesus Cristo. Por isso ele tornou-se herdeiro do maior riqueza. O trono dele estava preparado. Você, meu irmão e minha irmã, nós, filho de Deus por adoção, como Deus nos concederia o paraíso da onde ele lançou o homem que ele criou? Por causa do pecado, ele tirou do paraíso. Como ele nos devolveria esse paraíso se nós continuássemos desobedientes como foi Adão, desobedecendo a voz do Senhor? O plano que Deus tem para conosco, para com a igreja, para com o homem, com a mulher, com o pastor e com o obreiro, é um plano de paz, de alegria, de riqueza espiritual. Não é plano para a morte, não é um plano que vem trazer a tristeza. Não, para vos dar o fim que deseja. Qual é o meu desejo? Qual é o teu desejo, meu irmão e minha irmã? Não é no dia que o Senhor nos recolher, nos leve para o trono, na tua presença, no paraíso que um dia teve nas mãos, foi entregue a Adão, que rejeitou esse paraíso pelos seus pecados, pela desobediência. Como você está, meu irmão? Como eu estou, minha irmã? Estou obedecendo a voz de Deus. Eu amo o meu irmão e a minha irmã. Eu venero a vida dos irmãos. Eu tenho desejo de estar no paraíso com você, minha irmã e meu irmão. Ou eu acho que eu devo chamar a atenção, lançar pedra na frente de você, para que você tropece e não entre, só para que eu entre sozinho? Eu quero dizer que na casa do meu Pai há muitas moradas, disse Jesus Cristo. Se não for assim, eu vos diria: irei para o Pai e prepararei lugar. E quando preparar, voltarei para levar-vos para você, que aonde estivesse eu, você comigo. Mas lá na casa do meu Pai tem muito lugar. Não precisa você lançar pedra diante do irmão ou da irmã, diante do jovem, do pastor. Não precisa você desviar alguém da verdade para que só você entre. Primeiro, se você desviar um pequenino servo da verdade, você não entrará também no caminho. Só aqueles que obedecem. Isto é o pensamento que eu sei que eu tenho. Eu é que sei os pensamentos de que tenho a vosso respeito, igreja do Senhor, disse o Pai.
pensamento de paz para vocês na eternidade, para vos dar o fim que desejam. Não, 12, não, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Invocarei, então me invocareis. Invocar o nome do Senhor é clamar, é pedir misericórdia. Um homem que desceu ao pó, invocou o nome do Senhor em favor de uma nação chamada Moisés. Disse: Pai, perdoa. Moisés tinha desejo de entrar no paraíso, mas ele não queria que o povo que Deus escolheu fosse lançado fora. Ele queria que Deus a perdoasse, porque Moisés amava. Isto é uma família que pecou, que rebeliou, que desobedeceu a voz de Deus, mas foi criado pelo Senhor. Tem que ter alguém para invocar. Passarei a orar e eu ouvirei. E ouviu a Moisés. Ele ouvirá a mim, meu irmão. Ouvirá a ti, minha irmã. Jovem, obedecei o vosso pai segundo a carne. Ame os seus pais, respeitem, porque o seu pai, tudo o que ele fez, sua mãe sofreu, lutou diuturnamente para, na partida deles daqui, deixar uma casa para você, deixar algo para você. Seja prudente, não desobedeça aos seus pais. Pastores, não desobedeça a voz do Espírito Santo, não desobedeça a vontade do Espírito Santo. Orar, invoca o Senhor, ensina a igreja a orar e o Senhor ouvirá. Versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amado, buscar-me ao Senhor. Uma família que busca o Senhor de todo o coração se achará quando me buscar em todo o vosso coração. Tudo do meu coração não é aquilo que eu desejo. Quando diz de buscar-me de todo e me buscar de todo o coração. Quando me buscar, eu ouvirei. Aleluia. Buscar de todo o vosso coração. Eu vou dizer para o Senhor as minhas fraquezas, as minhas necessidades, as minhas lutas, as minhas angústias. Assim você, minha irmã, meu irmão, jovem, adolescente, pastores e obreiros, família da terra, família de Deus, invocai ao Senhor, buscai enquanto se pode achar, de todo o vosso coração. Chega diante dele apresentando que você é pó, é cinza, é falho, mas que Deus é misericordioso, que você buscar de todo o coração, você derrama as suas fraquezas. Lembra de Ana, a angústia de uma mãe que desejaria ser mãe diante de Deus. De coração ela buscou, ela invocou e Deus a respondeu, ouviu e respondeu. Esse é o cuidado que Deus tem para com a família. Versículo 14. Sereis achado de vós, disse o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio.
Este versículo 14 para uma família é muito importante. A família de Israel tinha sido lançado para o Egito por causa do pecado. Quantas famílias hoje passam por caminhos tenebrosos, por luta, por tribulação, por causa do pecado? Quantos lares que os filhos não respeitam o pai não respeita os filhos, a mãe não respeita a filha não respeita a mãe. Como pode invocar a Deus? Como pode esse homem, essa mulher, esse jovem, esse filho, essa filha participar do corpo e do sangue dos cordeiros sem examinar-se a si mesmo? Como pode ser abençoado financeiramente, fisicamente, na sociedade, espiritualmente? Como pode uma família ser iluminado para que o seu vizinho saiba que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Se há traições, se há perseguições, se há calúnia, se há descontentamento, filhos que não falam com a mãe, filho que não fala com o pai, filho que fala mal da mãe, fala mal do pai, é como um homem que fala contra Deus, é um homem que não tem perdão. Falar contra Deus é um ateu. Quem fala contra Deus não trabalha, não tem o perdão dele. Um filho e uma filha que fala contra a mãe, contra o pai, entristece a pessoa bendita do Pai, do Criador. O filho e a filha devem honrar o seu pai. É como a igreja deve honrar o Pai, o Criador. Deve honrar o Espírito Santo que está no nosso coração. Por que, meus irmãos pastores, se meteram na política, trocando a santidade pela vaidade, pelo pecado, a verdade pela mentira, entristecendo o Espírito Santo? E nós temos que saber que a igreja é a família de Deus, comprada pelo sangue do obediente Filho de Deus. Por que que nós estamos hoje associando-se com os adultos, mentirosos, prostitutos e prostitutas? Meus amados, quem quiser entrar no paraíso de Deus, renuncia à vida. Você que é grande, torna-se pequeno. Filhos, e sendo filho, seja obediente. Igreja, obedeça à vontade do Espírito Santo se quiser entrar na presença do Senhor. Os lugares para... Ele diz o seguinte: você de todas as nações e todos os vossos lugares para onde vos lancei. Você está no deserto, está bebendo, está prostituindo, adulterando, mentindo, enganando e sendo enganado. Mas se voltar-se para Deus, ele diz: eu, nações de todo lugar para onde enviei por causa dos vossos pecados, tornarei a trazer a vós ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Quer voltar-se para Cristo, para o seio, volte-se para Jesus Cristo, seja obediente, seja humilde, e receberás os galardões do Senhor. Porque Deus é quem sabe o pensamento que há sobre nós, sobre mim, sobre ti. A bênção. Quantas jovens, quantas pessoas de meia idade, que Deus tem um plano maravilhoso para com ele nessa terra e por fim a vida eterna. E ele está lançando fora
na vaidade. Crente não é para ser vaidoso. Crente é para renunciar à vida aqui na terra, para entrar na presença do Senhor naquele dia. Como Jesus Cristo renunciou à sua vida, seu trono de glória, e veio pisar na terra da Palestina, curar os enfermos, expulsar os demônios, ser oprimido, perseguido, crucificado, chicoteado, morto, mas ressuscitado ao terceiro dia. Será, meu irmão, que a vaidade tem feito algo tão grande para você? Vou dizer no versículo 15, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Sim, ele suscitou profetas na Babilônia, para dizer para aquele povo, não era que o profeta era babilônico, ele suscitou dentro do povo dele profetas na Babilônia para dizer: o vosso pecado fez a divisão entre vós e o poder de Deus. Invocai o Senhor, suportai, porque Ele vai devolver. Mas assim diz o Senhor a respeito, 16, do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-eis como a figos ruins, que de ruim que são, não se pode comer. Meus amados, não é só aqueles que estão sofrendo no Egito, na Babilônia, no deserto. Não é só aqueles que estão ali no exílio que vai ser tratado com Deus, repreendido. Ele disse: mas assim diz o Senhor a respeito dos que se assenta no trono de Davi, nos grandes, está entendendo? E de todo o povo que habita nesta cidade, na casa de Deus, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Quantas pessoas não passam a luta que você passa, a provação que você passa? Não se preocupe, meu irmão e minha irmã, porque Deus, Ele está preparando você para entrar no paraíso. Mas Ele vai tratar também, assim diz o Senhor, com os irmãos que não saíram para o Egito. Estão sentados nos tronos de Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falarei como a figos ruins, que de ruins que são não se pode comer. Isso é o desejo de Deus para com a família. Persegui-lo-ei com a espada, a fome, a peste. Falo-eis um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objetos de espantos e de assobios e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver arrojado. Amados e queridos irmãos, porque não deram ouvido à minha palavra, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não as escutais, diz o Senhor. Filhos,
filhas. Ouça a voz do seu pai e da sua mãe. Entenda que são os profetas de Deus para a sua vida. Igreja, ouve a voz dos seus pastores, porque eles são profetas de Deus. Pastor, clame ao Senhor e busca Ele para que Ele possa responder e colocar no vosso coração, na vossa mente, nos vossos lábios, a palavra que salva a igreja da miséria, da prostituição. Pastores, a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma grande família. E uma grande família da dificuldade, da problema. Deus tinha uma família lá no Jardim do Éden, só um casal. E esses dois, que Deus conversava face a face com eles, foram desobedientes. Quanto mais uma família, o pai e a mãe, cada um tem um sangue. E lá no Jardim do Éden, a família era do mesma carne. Tirou a mulher do homem. Quando Deus falava com o homem, estava falando com a mulher. E você, irmã, você vem de uma origem. Quem sabe você é da Bahia, quem sabe o seu esposo é da China, do Japão, da Rússia, de outro estado do Brasil. Quer dizer, etnia diferente. Por isso tem os problemas. Por isso os seus filhos nascem, um puxa para o lado da mãe, outro para o lado do pai. Uma família é um trabalho especial para um homem e para uma mulher para cuidar. A obrigação dos pais é criar os filhos no caminho, no temor do Senhor. A Bíblia não diz que é para pregar o evangelho e salvar toda criatura. Não, a Bíblia diz que é para pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que obedecerem e batizar serão salvos, mas aqueles que não quiserem, não obedecer, serão condenados. A Bíblia diz que o pai deve criar os filhos no temor do Senhor. Não diz que eles têm que obedecer até a morte. Não, tem de criar o filho. A Bíblia diz que o pai não pagará pelo erro do filho e nem o filho pelo erro do pai. Cada um morrerá pelo seu pecado. Será que o pai está criando? A igreja de Deus tem 200 crentes. Foi pregado o evangelho, mas não estão todos salvos. Aqueles que obedecerem a palavra serão salvos. Mas o pastor tem de cuidar da igreja como uma grande família, ensinando de dia e de noite, meditando na palavra e ensinando ao irmão e à irmã que quem não entrar nos céus, na presença, pela porta que é Cristo, entrará no lago de fogo ardente. E aquele que não ensinar a igreja desta maneira, está preparando para ele mesmo um caminho de lago. Meus amados, a igreja do Senhor tem 2 caminhos, a vida e a morte. Deus deu esse caminho na primeira família no Jardim do Éden. Adão come de todas as frutas, tudo que tem, todas as aves, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Tem 2 caminhos. Igreja, família, pai, mãe, crie os seus filhos. Se você disser para o seu filho, se você for um traficante, um drogado, um estuprador, um ladrão, um salteador, você com certeza morrerá nas mãos da polícia, ou será preso e retirado da sociedade. Mas se você obedecer à voz do seu pai, você entrarás, terá filhos e netos. Na eternidade você estará com o Senhor. Pastor deve ensinar a igreja, obedecer à voz do Senhor. E o pastor, para ensinar, tem que ser amável,
tem que perdoar, tem que ser humilde. Se você não perdoa, como você ensina a igreja para perdoar? E a Bíblia diz que é para orar pelos seus inimigos. Igreja do Senhor, medite na palavra. Nós somos a família de Deus. Que o Espírito Santo fala nos corações. Eu vos amo, meus irmãos e minhas irmãs, amigos e ouvintes, vizinhos, pastores, meus pastores, que o Espírito Santo fale nos vossos corações. Nunca fale do seu pastor, senão o bem, que é homem de Deus. Pastor, ame a igreja, as ovelhas, que o Espírito Santo fale a cada coração e que Deus venha curar as enfermidades. Que o Espírito Santo encha os corações. Eu vos amo, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.